Por que os judeus da diáspora, quando recebiam suas cartas, era respeitado a halahá? E aonde eles estivessem, na sua sinagoga, eu estive pessoalmente nas regiões. Fiquei 2 meses naquela região e estudamos o assunto dentro de um contexto hebraico. E podemos falar com letras copiosas que, quando as cartas do apóstolo Shaul, do Talmidim Kefa e de outros discípulos dos Talmidins chegavam às determinadas Kehilá, não era igreja. A expressão igreja exatamente era uma expressão grega, que significa chamados para fora, para adorar ao sol. E então quando a carta chegava, as cartas chegavam e só poderiam ser lidas em hebraico ou aramaico, dentro daquele país estranho. E isso eu vi na França, nos Estados Unidos, em toda a Europa e no Brasil. Até hoje no Brasil, se você for numa sinagoga, você vai ver que na hora de ler a leitura da Taná e dos profetas e os sermões são feitos exatamente em hebraico e aramaico. Em hebraico atualmente. E nunca, jamais, na língua comum daquela nação que está se fazendo, que está se falando, que eles falam. Depois sim eles traduzem. Isto porque os apóstolos guardavam uma tradição chamada halahá. Eles não quebravam essa tradição. É que era autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Eis aí a resposta à pergunta por que as cartas a diásporas eram lidas nesta língua. Agora, quanto à questão do nome do Salvador, a questão é simples. E eu quero dizer diretamente para vocês. A questão é o seguinte, prezados e queridos telespectadores, que o nome Jesus Cristo não se trata de uma tradução e nem tampouco de uma transliteração e nem tampouco de uma transmutação. O nome Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo exatamente era um indivíduo criado por Roma, ainda no período antes exatamente da Torre de Babel. Através de Nimrod, Samiramis e Tamus, nós temos a figura do filho de Nimrod com Samiramis, cujo nome na língua hebraica chamava-se Tamuz, e cujo nome na língua egípcia chamava-se Isus, que era filho de Isis. E esse indivíduo, juntamente com seu pai, que no Egito era chamado de Nimrod, em hebraico, lá em Babilônia, ele era chamado exatamente de Nimrod. E a expressão hebraica usada pelos Naviim, os profetas, ele usava o nome de Baal-Zebu. Mas lá no Egito, o nome de Baal-Zebu era Zeus, de onde surgiu a palavra Deus. Por isso, quando se falava no Egito que Jesus Cristo era filho de Zeus, que era a figura do boi, Apis, lá no Egito, não se estava mentindo. A prova técnica disso, irrefutável, o que houve exatamente no 1º século, no 3º século, por Constantino, no 4º século, no Concílio de Niceia, não foi uma imposição de um nome transliterado, não foi a imposição de um nome traduzido, e nem tampouco do nome transmutado. Eles pegaram a pessoa mitológica de Jesus Cristo e substituiu no lugar de Yeshua, o Mashiach de Israel. Para provar isso, as primeiras traduções da Bíblia, ainda daquela época, conserva estes traços. E nós temos aqui a prova do crime. Nós temos, porque aqui só falamos com prova. E está aqui a prova do crime. A Bíblia na língua antiga, na versão antiga, exatamente em um italiano antiguíssimo, numa linguagem romana. E aqui está, a língua é tão tremenda que exatamente na primeira página, onde você fala, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Veja que aqui está, na própria Bíblia, em latim antigo, em um latim mais italiano, lá em Septo, Domini Zeus. Domini, para quem não sabe, significa Senhor. Zeus significa Zeus, que na terceira declinação do genitivo é Deus, é a mesma pessoa.
E quando você fala exatamente o nome do filho de Zeus, está aqui ainda no latim antigo. Essas versões saíram na época ainda do Império Romano, exatamente em Matei. Eles falam Matei, capítulo 1. Vocês verão exatamente o que nós estamos falando é uma realidade irrefutável, porque contra fatos não há o quê? Argumento, não há argumento. Está aqui no capítulo 1 de Matei, Evangelia do Pan Matei. Exatamente está escrito o seguinte, eu vou ler na própria língua que eles escreveram, ainda na língua italiana antiga, quando eles disseram: Ievanaste, um fio, se vivei pundi numeli, Jesus Cristo. Vocês poderão perceber, aqui está Isus. Esse indivíduo não se trata de uma tradução, nem de uma transliteração, nem de uma transmutação. O elemento vital deste indivíduo foi exposto no livro de Ezequiel 8,14. Quando a sexta-feira da paixão já era comemorada, e as mulheres choravam por Tamuz, e a procissão acontecia, e a figura que se levava nos ombros, que o encontrava com a mãe, era a figura de Jesus, de Jesus Cristo, com a sua mãe. A língua, o mundo foi dominado por Roma, e na língua romana, o deus romano Isus foi mais político, mais confortável para Constantino colocar a pessoa e não o nome, a pessoa de Jesus Cristo no lugar de Yeshua, o Mashiach. E a maior prova disso está no erro do grego, porque os gregos pegaram o nome Yeshua e escreveram em grego. Não transliteraram o nome. Eles não fizeram a mudança, eles pegaram a pessoa de Tamuz e substituíram, que era Isus em Roma, e substituíram no lugar de um moreno, um homem meio negrotado, cabelo crespo, feio. E esse rapaz chamava-se Yeshua. Era este indivíduo que foi o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo, e não esse Jesus Cristo apresentado por Constantino. Provas, encerrando as minhas palavras. Isso está no próprio livro. Hoje a Igreja Católica colocou isso em evidência. E está no próprio livro, Código da Vinci, já à disposição de toda a humanidade. Tá bom.